São 3 horas da manhã. Ontem teve uma tempestade, faltou luz e eu dormi cedo, acordei agora. Acordei agora não, já faz um tempo que eu acordei. E fiquei aqui refletindo, estou aqui à luz de velas. Estou refletindo aqui sobre julgamentos, manipulações, sobre ações. Muitas vezes as pessoas agem, ou melhor, sempre as pessoas agem conforme aquilo que elas pensam, né? Mas muitas vezes as pessoas agem com julgamento. Elas demonstram o seu julgamento através das suas ações. Às vezes elas dizem que querem ajudar, mas elas ajudam de uma forma arrogante, de uma forma perversa, não exatamente do jeito que o outro precisaria. E essas pessoas, elas são usadas pelo inimigo, elas são manipuladas pelo mal. Então, às vezes a ajuda ela vem camuflada, né? Ou melhor, é uma perversidade camuflada de ajuda. Tem vários casos, eu não estou me falando sobre isso, me referindo a um fato. São várias situações, né? Pessoas que muitas vezes se dizem ligadas a Deus, mas na verdade elas não são. São pessoas muitas vezes mal intencionadas ou que se deixam influenciar pelo mal. Os julgamentos, são tantas coisas para falar que é difícil até começar. Os julgamentos. Na própria internet, nós vemos muitas pessoas comentando. Tem muitos sites que são criados para induzir as pessoas ao julgamento, para induzir as pessoas ao mau julgamento, né? Porque elas são manipuladas. Tem sites que são patrocinados por pessoas que não conhecem a verdade, né? Que não seguem a Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então, muitos sites são patrocinados por pessoas que só querem implantar o mal, induzir as pessoas a serem induzidas, acostumar as pessoas a serem induzidas, manipuladas, né? Porque conforme o modo como nós nos expressamos, o modo como nós comentamos sobre algo, nós já temos uma intenção, né? O modo como nós nos expressamos já demonstra uma intenção. Então, é muito comum, eu vejo muito esses sites patrocinados por essas determinadas pessoas que eu disse, eles falam sobre alguma notícia, alguma coisa, geralmente assim, um casal que teve um desentendimento por algum determinado motivo,
E o modo como eles expressam a notícia, eles manipulam completamente a opinião. O público inteiro praticamente dá razão para aquele que não tinha razão, só por causa da manipulação, da forma como expressaram a notícia, como se comunicaram, né? Havia uma intenção maligna por trás. E as pessoas não percebem o quanto elas são manipuladas. É muito comum ver, mas as pessoas elas esquecem que a forma como elas julgam, né? A medida que você usar para julgar é a medida que você é a medida que será usada para julgar você. Hoje mesmo eu vejo, eu nunca vi Deus não fazer justiça, né? Deus não precisa de nós para fazer justiça, Ele vai fazer justiça de qualquer forma, Ele vai fazer, porque Deus é bom. Até hoje eu não vi Deus não fazer a sua justiça. Ele sempre faz. Mas nós devemos interceder por essas pessoas. Por que que nós devemos interceder? Pelas pessoas que praticam o mal, às vezes intencionalmente, né, com perversidade, e às vezes por cegueira espiritual, por algum sentimento implantado, né, pelo inimigo, alguma invejinha, uma necessidade de se sentir superior, aproveitando o momento de fragilidade do outro. A pessoa quer se sentir, ela humilhando um pouquinho, ela se sente um pouco melhor, porque ela não é uma pessoa de valor, né? Não é uma pessoa de valor. Então, ela necessita, ela acha que ela necessita, ela vive um engano, né? Enquanto não seguir os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ela fica na cegueira espiritual. Então a gente vê a manipulação. Por que que nós devemos orar por essas pessoas, tá? Mesmo que Deus não precise de nós, porque Deus vai fazer a justiça de qualquer forma. Ele vai mostrar para aquela pessoa o que ela necessita para experienciar aquilo que ela decretou na sua própria ação em relação ao outro, né? O que ela decretou nas suas atitudes, as palavras, os atos, elas são mentira ou são verdade, elas são morte ou são vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. O modo como nós julgamos o outro, o que nós estamos colocando na ação, no tratamento, em relação àquela pessoa que nós estamos nos direcionando para ajudar. Será que nós estamos realmente ajudando? Ou será que nós estamos humilhando? Ou sendo perverso de alguma forma, querendo se sentir superior? Estamos sendo sinceros ou só queremos. Muita gente hoje em dia ajuda só querendo aplausos, né? Ajudam só querendo elogios, aparecer, então ela
Na verdade, ela não está fazendo caridade, ela não está fazendo uma boa ação. A pessoa que ajuda de verdade, com o coração, ela não precisa ficar falando aos quatro ventos o que ela está fazendo, né? Na Bíblia fala, essa pessoa já tem a sua recompensa. A sua recompensa são os aplausos. E só, era o que ela queria, pois é só isso que ela tem. Não, ela não tem nenhum crédito com o Pai Celestial. É isso que diz a Bíblia. Se a pessoa quer aplausos, é o que ela tem. Não tem mais nada, não existe recompensa. Voltando à manipulação. Veja bem. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? É uma latinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí. É uma latinha. Não dá para ver. De tahine. Ó, uma latinha, não sei se dá para ver. Pasta de gergelim. Forradinha com umas franjas. Eu coloquei umas franjas aqui. Deixa eu arrumar. Eu coloquei umas franjinhas para esconder a lata. O que eu posso chamar isso daqui? Digamos que eu queira vender esse produto aqui. Digamos que seja um produto que eu quero comercializar. Então, eu vou para a internet e eu posso chamar de três nomes tem isso aqui. Se eu quiser um público, se eu quiser atrair um público gótico, eu vou chamar isso aqui de candelabro. Por quê? A palavra candelabro é uma palavra mórbida, né? Candelabro é mórbido. Se eu quiser atrair um público luxuoso, exigente, com alto poder aquisitivo, então eu vou chamar de castiçal. Eu vou vender isso aqui chamando de castiçal. Mas se eu quiser vender muito por um preço acessível, então eu vou querer atrair um público popular. Eu preciso de um nome popular. Então isso aqui é o quê? Apenas um suporte para velas, suporte de vela. É um objeto com três denominações. A gente tem que prestar atenção. Qual a intenção por trás? Qual a intenção por trás? Está cheio disso na internet. E a internet virou terra de ninguém. Por quê? Na verdade, tudo na vida é a gente que conduz, tá? É a gente que conduz. Tá? Se eu quiser ficar vendo as coisas ruins, só vai aparecer isso para mim. Então, eu vou conduzir. Não são as coisas que vão me induzir, me direcionar. Não, eu vou me direcionar. Eu estou falando isso para as pessoas ficarem alertas, porque a imensa maioria está sendo manipulada e não está vendo, não percebe como está reagindo. Elas não pensam duas vezes antes de responder. Por que eu disse que a internet é terra de ninguém? Porque é um campo minado, né? Cheio de armadilhas.
se você não tomar cuidado, muitas vezes você se expressa, você tem liberdade, né, entre aspas, para se expressar, sem mostrar sua cara. Tem muita gente, aliás, tem muito perfil falso ali, onde as pessoas se escondem, né? Até quem mostra a própria cara, até quem mostra a cara do jeito que realmente é, no caso eu agora estou aqui, sem um pingo de maquiagem, do jeito que eu durmo, essa é a minha cara. Mesmo quando a pessoa mostra a própria cara, na maioria das vezes ela não mostra o que ela realmente é. Ela mostra o lado que ela gostaria que fosse, né? Às vezes até usa um aplicativo. Tem gente que não mostra a cara nunca, só usa aplicativo o tempo todo. Então, é a porta larga, eu quero dizer. A internet é uma porta larga. Você faz o que você quer, tudo é permitido. E essa é a forma que você vai sendo manipulado se você não tomar cuidado. Será que você sabe quem você é? Ou você é aquilo que você criou na sua rede social? Você sabe quem você é? Você realmente pensa em Jesus quando você diz em nome de Jesus? Será que você realmente está sendo verdadeiro? O que Deus quer de nós? Que nós tenhamos paz e vivamos a verdade. É isso que Deus quer de nós. Viver a verdade com paz. O que eu falei sobre a internet não significa que a gente não deve usar, não, a gente usa porque tem muitas finalidades, muitas coisas boas. Os mal intencionados, né, os que usam, tudo na vida pode ser usado com dois propósitos, o bom e o mal. Esses que usam para o mal, eles vão colher as consequências. Então, não cabe a nós a preocupação. Cabe a nós a preocupação em relação a cuidar de nós mesmos. Por isso, o orai e vigiai. Orai e vigiai, né? Nós mesmos temos que cuidar de nós. O que eu estava falando antes, que Deus não precisa de nós para que, né, para que Ele cumpra a justiça na vida dos injustos, dos que fazem, dos que utilizam da perversidade, da maldade em relação às outras pessoas, ao próximo, né? Em relação ao próximo. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E por que que nós precisamos interceder? Por que que nós precisamos interceder? Sempre perdoar. Quando a gente perceber que alguém está sendo perverso com a gente, não temos que responder da mesma forma, nunca retribuir o mal com o mal. A gente precisa interceder. Por que que a intercessão? Por que que clamar a Deus para que Deus se manifeste na vida daquela pessoa? Por que que eu devo fazer isso? Se Deus vai fazer a justiça da mesma forma? Porque diz respeito a nós. Quem tem olhos bons, né? Os olhos bons está na Bíblia, não sei exatamente como que está escrito, mas olhos bons, quem tem olhos bons tem luz no corpo todo. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos como crianças, que nós tenhamos a pureza das crianças. A gente se aproxima de Deus quando nós somos bons.
A justiça cabe a Ele. Porque se nós quisermos praticar essa justiça, então nós estaremos sendo vingativos. E isso não cabe a nós. O julgamento não cabe a nós, né? O troco para qualquer coisa sempre tem que ser a bondade. No mínimo, uma intercessão. Você percebeu o mal daquela pessoa? Deus manda orar pelos inimigos. Mesmo que a pessoa seja tua amiga, mas, né, amiga, mas tá ali meio, você não sabe o que acometeu a ela, para ela ficar daquele jeito. O que ela passou na vida dela? O que ela tá passando que tá fazendo ela transmitir raiva, vingança, humilhação, querer ver a sua humilhação? O que ela guarda lá dentro do íntimo dela que faz ela ser uma pessoa amarga? Mas você não é amargo. Você segue o que Deus quer que você siga. Então a gente tem que interceder, porque nós, quando intercedemos por essa pessoa, nós nos livramos do nosso próprio auto-julgamento, né? Porque quando nós julgamos, nós expressamos através das palavras, das atitudes. E nós não queremos, né? Porque o que diz a Bíblia? A medida com que nós julgarmos será a medida usada para que nós sejamos julgados, né? Da mesma forma nós seremos julgados. Então, a pessoa foi perversa conosco, nós vamos orar e interceder para que Deus se manifeste na vida daquela pessoa, para que ela enxergue a verdade. Que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Porque o que nós não queremos é que o inimigo leve a alma da pessoa. Mas sim Deus, nós queremos a alma daquela pessoa para Deus. Então a gente não vai desejar o mal. A gente não vai retribuir na mesma moeda. É isso. Quando nós oramos por essa pessoa, nós intercedemos por essa pessoa, Deus conhece. Dessa forma, Deus conhece o nosso coração, diz respeito a nós. E nós vamos estar ajudando aquela pessoa a se libertar, porque Deus intercede. Tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, Deus atende. Deus atende. Nós precisamos, para sermos ouvidos, a gente tem que permanecer orando e vigiando. Orando e vigiando. Nós temos que buscar a santidade, buscar não cometer erros, buscar não pecar, e quando pecar, a gente deve se arrepender imediatamente e pedir perdão pelos nossos pecados e não cometer novamente. Dessa forma, Deus ouve as nossas orações. Por que tanta gente acha Deus não está me ouvindo? Ah, Deus não existe porque Deus não responde às minhas orações. Muitas vezes a pessoa está orando aqui, daqui a pouco ela vira as costas e está lá, fazendo coisas que não deve, né? Fazendo coisas que não deve. Às vezes até eu me pego comentando alguma coisa que alguém fez para mim. Às vezes eu me pego, tô fazendo fofoca, né? Faço fofoca. Às vezes falando comigo mesma, eu falo, puxa, mas aquela pessoa fez aquilo, né? Eu costumo não fazer fofoca assim
comentando o nome, citando o nome, ou que a pessoa que está ouvindo não conhece a outra pessoa, né? Geralmente. Mas o ideal é não comentar, né? Não comenta, não tem que comentar. Vai, aconteceu isso, não vai passar adiante, não passa adiante, porque se passar adiante, aí serão duas pessoas julgando, pré-julgando ou até falando a verdade, mas isso vai adiantar alguma coisa? Não. Nenhuma das duas vai interceder, ela vai ficar presa ou melhor, presa no julgamento e no julgamento, no seu próprio julgamento, né, que virá depois. Aquele que da justiça, é da justiça. Eu vi muitas pessoas no passado usando de muita perversidade, fazendo coisas terríveis. E hoje essas pessoas estão comendo o pão que o inimigo amassou. Elas próprias estão se colocando, elas próprias se colocaram em situações de extrema humilhação. Elas estão extremamente humilhadas e, obviamente, que eu não vou citar nomes aqui, mas elas se humilham, estão beirando a insanidade, ou melhor, algumas estão realmente insanas. E agora? E agora? O que elas fizeram não foi do meu agrado, nem um pouco. Mas eu devo orar por essas pessoas. Devo. Devo orar. Mesmo que eu não tenha ligação. Não tenho ligação. Não tenho ligação nenhuma com elas. Mas eu devo orar. Eu devo. Eu devo orar. Que seja uma oração, que seja uma intercessão. Isso vai limpar o meu coração. Eu não vou ter mágoa. Eu não vou ter mágoa. Não vou sentir dor. As lembranças ruins vão desaparecer. Então é isso que acontece. Então, voltando ao assunto de manipulação. Muita gente, essas pessoas, inclusive, que eu estou comentando aqui, que hoje estão passando por situações de humilhação, em que elas mesmas se humilham, né? Elas cometem atos ali que, meu Deus do céu, o que tem de gente julgando o que elas fizeram com outra pessoa no passado, estão fazendo com elas agora em situações que elas mesmas plantaram, elas mesmas escolheram, elas fazem espontaneamente, né, por livre e espontânea vontade. Então você vê como Deus é justo. Não existe livre-arbítrio. Não existe. As pessoas se acham livres, mas elas estão aprisionadas. Essa é a verdade. Da mesma forma que isso aqui é um objeto com 3 denominações, né? Suporte de vela, castiçal e candelabro, e talvez tenha algum outro. As pessoas também. Um outro exemplo que eu vou dar. Existe um tipo de pessoa
que pode se enquadrar em 3 denominações. 3. Quais são as denominações? Autista leve, empáticos e chamados por Deus. Meu cachorro. Os chamados por Deus, que ainda não se entregaram, que ainda não responderam ao chamado. Esses 3 tipos de pessoas têm a imensa maioria das características iguais. E será que... o autista que eu falei, não sei se eu falei, o autismo leve, tá? Tô falando do autismo leve. O autismo não leve, que eu não sei se tem algum outro nome, algum outro complemento, talvez seja uma dessas pessoas, uma dessas outras 2 denominações, chamado por Deus que ainda não atendeu ao chamado de Deus, ou empático, que não segue o caminho, né? Não segue o caminho, então talvez o autismo mais exacerbado seja o resultado da não resposta à espiritualidade, né? Ao chamado de Deus. É de se pensar, vou deixar aqui essa reflexão para você pensar. Pesquise sobre as características desses 3 tipos de, ou melhor, dessas 3 denominações. Pesquise as características. E você vai ver que pode ser que seja tudo, se trata do mesmo objeto, talvez, o mesmo produto, o mesmo tipo de pessoa, se trata do mesmo contexto. Porém, aquele que denominou, não esqueçam, tem uma intenção por trás. Qual que é a intenção? Qual é a intenção? Aquele que chama de empático, talvez ele esteja querendo vender um curso de terapia holística, certamente ele se relaciona com esse mundo, né? Com esse mundo que nem sempre é a verdade, nem sempre. Muitas facetas desse lado holístico não é real, né? A natureza, Deus fala através da natureza, sim, mas você colocar a sua fé, como eu, que já comprei pedras, por exemplo, se eu colocar minha fé nas pedras, que eu achar que aquilo ali que vai curar, se aquilo ali é o meu Deus, ele não é eterno, ele é um Deus limitado. E as pedras nunca vão ser o meu Salvador. Salvador é Jesus, não tem outro. Jesus Cristo é o libertador, o Salvador. Então, né, Deus pode usar o meu gato, o meu cachorro, os meus cachorros, os meus gatos, para se comunicar, sim. Sim, pode usar. Como ontem, por exemplo, eu acordei a 1h da manhã com o meu gato colocando a patinha no meu nariz. A 1h da manhã ontem. E na mesma hora que ele fez isso, né, eu tinha dormido muito cedo, então eu acordei naturalmente,
E eu estava bem, estava muito bem. Na mesma hora que ele me acordou, duas palavras vieram à minha mente: paz e verdade. Instantaneamente, no mesmo momento que ele me acordou. Paz e verdade é o que Deus quer de nós. E na sequência vieram outras palavras, foram vindo muitas outras palavras, uma sequência, mas eu não queria perder a primeira. Então eu cortei o fluxo do pensamento e voltei lá para a primeira: paz e verdade. Todas as outras palavras positivas também, muito positivas, graças a Deus, são consequência da paz e da verdade. Então, não sei nem quanto tempo já tem esse vídeo, que já está grande, mais de meia hora, já falei bastante, já falei o suficiente. Então, acho que eu já falei bastante, acho que sempre tenho que falar, eu poderia ficar aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas falando. Mas eu vou terminar com o suficiente. Eu já deixei o suficiente aqui para que vocês reflitam a respeito de tudo. Lembrem que a transformação, tudo começa dentro de cada um e não fora. Então, julguem menos aquilo que os outros te contar. Quando alguém vier te contar sobre uma experiência, algo que aconteceu, algo terrível que aconteceu na sua vida, você diz: puxa, eu imagino. Não, você não imagina. Você não imagina. Seja solidário com a pessoa. Tenha empatia com a pessoa. Sim, ser empático é fundamental. Não significa que a palavra empático não seja de um chamado de Deus, né? Vamos tirar as coisas das caixas, vamos ser mais livres e mais não percam o foco e compreendam que existe sempre alguém que intencionou algo, né? Quando denominou as coisas, quando noticiou alguma notícia, algum fato, existia uma intenção. Aliás, sempre existe uma intenção, tá? De repente, aquele que pega o chamado por Deus, o cara tá com todas essas características, vem, vamos ali no médico ali, vamos fazer um diagnóstico, é autista. Eu não estou dizendo que o autismo não existe, tá? Mas muitas vezes as pessoas se julgam autistas e vão lá tomar um medicamento sem necessidade, muitas vezes. Por quê? Porque ela não viu, ela não respondeu ao chamado de Deus e ela quer resolver de uma forma prática. Simplesmente, de uma forma química, de uma forma prática. Outro dia eu vi uma professora, agora eu estou incumpridando aqui um pouco mais, uma professora falando sobre a dopamina, né, que o que acontece no cérebro, né, a falta de dopamina, falou das características lá, das consequências, dos sintomas, né, que isso é uma coisa química que não tem nada de espiritual. Mas se eu estivesse assistindo a aula pessoalmente, eu diria para ela não, pelo contrário, a parte química
é resposta da espiritual. Se aconteceu na parte química, é porque já aconteceu no plano espiritual. Já aconteceu. Né? A doença, por exemplo, ela não se cria de uma hora para outra. Ela é um resultado de sentimentos, de ações, né, que a pessoa comete, o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz para os outros, tudo isso vai somando e vai materializando, somatizando no seu próprio corpo. Adoece a alma primeiro, para depois se manifestar no corpo físico. Mas qual é a intenção de uma pessoa que diz isso? O que essa professora disse? A intenção é que as pessoas busquem soluções químicas. Essa é a intenção dela. Provavelmente ela é paga para isso. Ou se ela não é paga para isso, ela não é cristã, né? Essa é a verdade. Então, se ela não é cristã, ela não ora e não vigia. Consequentemente, de certa forma, o inimigo a usa para transmitir essa mensagem. E a maioria das pessoas nos comentários falava: nossa, quanto conhecimento. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Os melhores, né, elogios que fizeram para essa pessoa eram perfis, prestem atenção nisso, eram perfis de pessoas que não existem. Por que não existem? Porque eram nomes falsos, sem foto, não tem rosto de ninguém, nomes esdrúxulos, nomes debochados, muitas vezes frases, né? O nome da pessoa era uma frase debochada, uma frase até usando às vezes tipo de malícia ou palavrão. Então, quer dizer, prestem atenção nas intenções, tudo que é apresentado, nas manipulações, a forma como o negócio é noticiado, tá? Você vai ver a intenção por trás e depois você vai ver os comentários. Veja, eu sempre vejo os comentários. É tanto absurdo que, meu Deus, como as pessoas são manipuladas, elas vão na onda. O que todo mundo tá escrito, o que todo mundo responde, às vezes a pessoa olha e, eu concordo, vou comentar e vou falar o que eles estão falando, é verdade. E não tem nada a ver, nada a ver. Cadê a tua identidade? É por isso que tem que ouvir a Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você está com Jesus, com o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você não se deixa enganar, porque Deus não permite que você se engane. O Espírito Santo de Deus faz com que você veja a verdade. A verdade. E você, o mundo ao seu redor, ele vai se refletir conforme a sua atitude. Não permita que o mundo te manipule e te leve para o buraco, porque as coisas mundanas são do maligno, as coisas mundanas são do inimigo. Né? A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu, inclusive, não gosto disso. Eu não gosto dessa frase. Eu não costumo citá-la, né? Estou citando porque a gente sabe que a gente tem que se proteger. Mas para mim, o mundo é de Deus. Eu gosto de dizer isso. O mundo é de Deus. O mundo é criação de Deus. Foi Deus que criou a natureza,
os animais, as pessoas, e inclusive as formas, as coisas que acontecem. Deus permite, né, até que o mal exista, porque nós temos que fazer as nossas escolhas. Mas essa coisa de livre-arbítrio não existe, porque se a gente tem um mínimo de inteligência, mesmo que humana, que é limitadíssima, nós sabemos que fazer o mal vai retornar em mal para as nossas próprias vidas. Então, o mínimo de inteligência, mesmo que humana, nos faz perceber que nós só temos um caminho a seguir, o caminho do amor, né, da verdade e da vida. É Jesus Cristo, que ele é nosso Salvador, Ele que nos cura, Ele que faz tudo. Nós somos dependentes de Deus. Então, para terminar esse vídeo, eu vou encerrar com as palavras que ontem eu recebi, que Deus colocou no meu coração. Que vocês fiquem com a paz e a verdade. A paz e a verdade. A paz e a verdade é o que Deus quer de nós. Que nós tenhamos paz e vivamos na verdade. Que Deus esteja sempre com vocês, que abençoe muito vocês e que a claridade de pensamentos esteja dentro de cada um, que a cada dia, que a cada segundo, que a cada experiência, seja virtualmente, seja pessoalmente, no dia a dia, nas suas rotinas, que vocês saibam discernir todas as coisas e sempre escolher o caminho da verdade, sentindo muita paz, começando pela paz, porque é a paz que vai fazer você ter a direção correta, a atitude correta. Nunca retribui o mal com o mal. E orar pelos seus inimigos, orar por todas as pessoas. Isso só vai fazer bem para você e para o mundo. Isso liberta você e liberta o mundo. Eu creio num mundo melhor. Eu creio. O mundo melhor é possível e depende de cada um de nós. Então, que Deus abençoe a todos e fiquem com a paz e a verdade. Em nome de Jesus. Amém.